Unidos e depois justamente desse encontro entre Lula e Trump, também tem repercutido as consequências desse encontro entre a militância e a cúpula do PT. Porque é claro que esse encontro gerou ali uma certa animação, comemorações dentro da militância petista, mas o que a cúpula do PT passou como recomendação, tanto para os seus militantes quanto para os seus filiados ali que são deputados, né, já eleitos, ministros, é o seguinte: vamos ter cautela, o tom tem que ser de moderação, não dá para cantar a vitória por enquanto. Isso porque o diálogo que aconteceu entre Lula e Trump, apesar de ser, claro, um ponto muito positivo, ainda não é o fim das negociações. E é isso que a cúpula petista está preocupada, em fazer as comemorações, em utilizar esse ativo do presidente Lula com as negociações com Trump, depois que a mesa de debate for de fato fechada e Lula conseguir mesmo o corte de tarifas americanas. A ideia é que, por exemplo, se Lula, se a militância petista ou se mesmo o PT utilizasse já essa reunião para impulsionar, por exemplo, posts nas redes sociais ou fazer campanhas publicitárias, isso poderia pegar mal caso lá na frente o governo brasileiro não consiga mesmo de fato cortar as taxas e as tarifas. Então, a ordem da cúpula petista é: segurem um pouco os ânimos aí, as comemorações, depois que, de fato, o Brasil conseguir cortar essas tarifas, aí sim vamos poder usar isso como ativo do presidente Lula. Ativo esse que se soma, se acumula, dentre outros que estão elevando a popularidade do presidente Lula. A gente já comentou aqui no Tempo Real diversas vezes como a aprovação do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil na Câmara e provavelmente a aprovação no Senado será um ativo político do presidente Lula para as eleições do ano que vem. Também, como que Lula tem investido nesse diálogo internacional já entra como um ativo. E a gente também destaca outras propostas que Lula quer levar à frente, como, por exemplo, a proposta de emenda à Constituição, que prevê o fim da escala 6x1, levando aí os trabalhadores a conseguirem folgar pelo menos 2 dias na semana, trabalhando 5, folgando 2. Esse já seria um dos pontos ali importantes nas peças de campanha que o PT vem preparando, mas é claro que para isso Lula precisa conseguir aprovar essa proposta na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e para isso entra outro ponto também que a gente já comentou aqui no Tempo Real. Lula precisa saber lidar com o Centrão e com a sua base governista no Congresso Nacional. Soraya. Pego daqui então, Vitória. Vamos saber, Ana... Pronto, deixa que eu pego aqui, Vitória. A gente vai conversar com os nossos comentaristas mais uma vez. A Cássio Miranda, também Luana Tavares, que está com a gente nessa tarde de segunda-feira. Luana, vou começar por você dessa vez, porque assim, havia toda uma expectativa para esse encontro, a gente não tinha data, não tinha um lugar exato, claro. Aconteceu, que bom, foi um primeiro ponto, um primeiro encontro de fato. A avaliação geral, a conclusão até agora que a gente tem aqui foi muito positiva, um otimismo de ambas as partes, mas o que de palpável que a gente tem até agora desse encontro? Eu acho que muito do que a gente vai conseguir responder isso virá das próximas reuniões, né? Dos próximos encontros. Sem dúvida, Soraya. Os próximos encontros são muito importantes e as movimentações da equipe técnica, né? Acho que, fazendo uma análise aqui do que aconteceu, nós tivemos 2 grandes lideranças que estão à frente dos países alvo dessa negociação discutindo, e agora eles passam as negociações para que as equipes possam debater as taxas, quais são as demandas de cada lado, onde há pontos de convergência, onde há pontos de divergência. E a gente tem pelo menos 3 aspectos sendo tratados, ainda que de forma indireta, né? Alguns de forma bem direta, como a questão comercial, mas outros de forma indireta. Como a questão diplomática, por exemplo, né? Para o presidente Donald Trump, é muito importante assumir um papel de protagonismo aqui na América Latina, e esse eventual namoro ou casamento aí para rever os termos dessa crise que aconteceu é primordial para que ele consiga se restabelecer nesse diálogo e manter
a sua posição aqui de influência na América Latina, dados os interesses comerciais que ele tem, e políticos também, como uma liderança da direita. Então, tem muitos desdobramentos, Soraya, que a gente só vai saber realmente quando os termos começarem a ser discutidos. A questão das sanções e das tarifas são um ponto mais crítico, mas como eu falei, tem todas essas outras questões que permeiam, e por isso que a gente volta para uma mesa de negociação onde há tempo para cada uma das partes fazer essas análises e voltar com as demandas. Então, a gente pode esperar aí alguns meses para entender quais são realmente os resultados. Foi um pontapé, né, inicial, pelo menos ficou clara aí a pavimentação ou o começo desse caminho para uma negociação. Agora, Cássio, vai ser fácil? Não será fácil, porque existem interesses conflitantes, interesses comerciais, a pressão interna por parte dos norte-americanos e a pressão interna por parte dos brasileiros, e obviamente também há um quê de protecionismo em tudo isso. Então, as negociações serão complexas, as negociações serão demoradas, o tempo da política e o tempo da diplomacia não necessariamente condiz com o tempo que as pessoas querem. E, obviamente, eu imagino, e é essa a chamada da reportagem, que o PT tem receio porque o PT tem surfado, especialmente o governo Lula, tem surfado muito positivamente essa onda. Quando o Eduardo Bolsonaro fez as primeiras ações em conjunto com o governo norte-americano, o índice de aprovação do governo Lula e do presidente Lula subiram muito e esses índices continuam em alta. Por isso que todos esses movimentos são pensados, isso será feito com muita parcimônia, sem assodamento, sem ansiedade, Soraya. A gente viu agora há pouco o resultado da Paraná Pesquisa, né, em que o presidente Lula aparece aí, como até a Vitória diz, surfando na onda da popularidade desse momento. A gente sabe que pesquisa eleitoral é aquela foto, né, aquele registro do momento, mas por enquanto ele está conseguindo levar algum tipo de vantagem. Daqui a pouco a gente volta a conversar, gente. Obrigada por enquanto.